Meus irmãos e irmãs, após uma pausa por conta das atividades pastorais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Sena Madureira, nós retomamos a nossa reflexão, o nosso comentário à liturgia dominical neste 24º domingo do tempo comum. Como sempre, nós recordamos a todos que neste comentário nós não fazemos a leitura dos textos bíblicos e convidamos cada um de vocês a fazer previamente a leitura dos textos bíblicos que estão indicados na descrição deste vídeo e depois poder então continuar conosco esta reflexão. Também queremos te convidar, é claro, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, ativar as notificações, ativar o sininho. Todos os dias nós temos uma programação através do nosso canal no YouTube. De segunda a sexta, a meditação da liturgia da semana, aos sábados, a meditação da liturgia dominical e aos domingos, a transmissão da Santa Missa. Por isso, te convidamos que possa considerar inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações e também deixar o seu gostei, o seu comentário. Como dizia, nós nos encontramos então no 24º domingo do tempo comum. E ali somos apresentados ao capítulo 8 do evangelista São Marcos, que é o evangelista que nos acompanha ao longo de todo este ano litúrgico, mais precisamente dos versículos 27 ao 35. E para nós entendermos um pouco aquilo que é colocado neste evangelho de hoje, é necessário entendermos que o evangelho de Marcos ele pode ser dividido em duas partes. E este capítulo 8, esses versículos que nós vemos, fazem justamente esta passagem de uma parte à outra. Na primeira parte, que vai então do primeiro capítulo de São Marcos, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 30, nós vemos que o objetivo do evangelista São Marcos é levar a descoberta de Jesus como o Messias que proclama o reino de Deus. E assim todos os gestos, as ações de Jesus narradas por São Marcos terão este objetivo, que nós possamos descobrir Jesus como o Messias que proclama o reino de Deus. E, portanto, somos convidados a acompanhar a revelação de Jesus. Já na segunda parte, que vai justamente do capítulo 8, versículo 31, ao capítulo 16, versículo 8, São Marcos tem como objetivo explicar que Jesus, além de ser o Messias libertador, é também o Filho de Deus. E assim, é claro, então, todos os textos, as narrativas, terão este objetivo de explicar que Jesus é também o Filho de Deus. Dizia que era necessário entendermos essa divisão, porque justamente o versículo 30 do capítulo 8 e o versículo 31 são aqueles que lemos neste dia. E para nós entendermos então esta passagem acontece justamente através do questionamento de Jesus e depois do seu anúncio. Nós vemos o evangelho de hoje que inicia-se com Jesus que questiona: quem dizem os homens que eu sou? E ali as respostas, uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é Elias ou algum dos profetas. E Jesus que volta-se para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? É onde nós vemos então a confissão de fé de Pedro, que é uma confissão de fé em nome da sua comunidade, ainda que ela seja incompleta, e entenderemos quando Jesus fará então o anúncio da paixão. Mas justamente o objetivo de São Marcos é para que também nós, como cristãos, possamos chegar à mesma resposta de São Pedro. Através dos ensinamentos, através dos gestos que Jesus cumpre, também nós deveríamos responder a esta pergunta de quem é Jesus e vós quem dizeis que eu sou, seguindo São Pedro, dizendo: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. É claro, dizíamos, essa resposta de São Pedro ela ainda é incompleta, porque ela ainda é perpassada pela sua mentalidade, pela mentalidade religiosa da época, que esperava muitas vezes um Messias que viria para libertar o povo através de uma revolução política, através de uma revolução social. É onde nós vemos então esse início da segunda parte do Evangelho de São Marcos,
onde Cristo começa a anunciar que, como Filho de Deus, a sua missão não é ser um revolucionário, mas muito pelo contrário, aonde nós vemos então o anúncio do messianismo de Cristo, que ele recorda então que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Como a profissão de fé de Pedro ainda é incompleta, nós vemos ele que repreende Jesus e Cristo que faz um convite para São Pedro. É o convite do caminho do discipulado, porque pede para que Pedro se coloque atrás dele, ou seja, atrás do Mestre, para que possa aprender do Cristo. E é o convite, é claro, feito também a todos nós, que somos convidados a trilhar o caminho de Jesus como seus discípulos, como aqueles que de fato ouvem a sua palavra. Assim, nós também somos convidados a nos colocar atrás de Cristo, nesta posição do Mestre que vai à frente dos seus discípulos. Para isso, é necessário seguirmos Jesus Cristo, seguirmos o seu exemplo, seguirmos a sua palavra. Por isso que ele diz que se alguém o quiser seguir, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Renunciar à sua maneira de pensar, renunciar aos seus egoísmos, tomar a sua cruz na certeza de que a palavra de Deus traz também os desafios em nossas vidas, mas segui-lo completamente. Porque é através do caminho do discipulado, e nós veremos isso com os discípulos, que nós iremos de fato aprender quem é Jesus Cristo. Não é um Messias revolucionário, mas é um Messias que, a exemplo do servo sofredor, que nós lemos hoje na primeira leitura, dá a sua vida pelas suas ovelhas, oferece-se como vítima expiatória para os nossos pecados. E eles compreenderão isso a partir da experiência de Pentecostes, onde será o Espírito a lhes iluminar. Na nossa segunda leitura do dia de hoje, tirada da carta de São Tiago, do capítulo 2, dos versículos 14 ao 18, nós vemos São Tiago que também dá uma indicação bastante precisa para esta vivência da fé em Cristo. Porque ele mesmo nos diz, para vivermos a fé em Jesus Cristo, não basta que ela seja dita com palavras, não basta que ela seja dita com belos discursos ou com belas celebrações, mas é necessária que ela concretize-se em nossas vidas. Para nós entendermos rapidamente então, a carta de São Tiago, ela é provavelmente escrita a cristãos de origem judaica, dispersos ali pelo mundo greco-romano, e que tem como objetivo principal exortar os crentes para que não percam os valores cristãos autênticos que foram herdados do judaísmo através dos ensinamentos de Cristo. É nesse sentido, então, que nós vemos este texto que hoje nos é apresentado, que faz parte desta segunda parte da carta, que trata 2 temas, um que nós víamos no último domingo e o outro que é o tema de hoje. O primeiro tema, então, é que a fé, ela concretiza-se no amor ao próximo. Um amor que não permite nenhum tipo de discriminação e nem de acepção de pessoas. De fato, no último domingo, São Tiago nos convidava a não fazer acepção de pessoas. Mas é uma fé também que ela expressa-se através de ações concretas em favor do homem. É isso que nós iremos perceber quando lermos a carta de São Tiago neste dia, onde ele começa já com esta pergunta retórica para os seus interlocutores. Que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? E exemplifica dizendo do que adianta encontrar um irmão que não tem o que vestir, a quem lhe falta comida, e ficar somente no campo do discurso, dizendo: ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhe dar o necessário para que isto aconteça. É nesse sentido, então, que nós veremos São Tiago que nos recordará que a nossa fé,
ela não é algo de abstrato, não é algo unicamente no campo das ideias ou no campo da retórica, do bem falar, mas ela deve manifestar-se na vida concreta, através de atos, através de gestos que revelem de fato o nosso caminhar com Cristo. Na primeira leitura também de hoje, que nós retiramos do livro de Isaías, nós veremos esta figura do servo sofredor. Faz parte então de um dos 3 cânticos, é o terceiro cântico do servo sofredor, aquilo que nós hoje lemos como a primeira leitura. Neste profeta, no Deutero Isaías, que é esse profeta anônimo da escola de Isaías, que cumpre a sua missão profética então ali nos entornos da Babilônia, no período do exílio, e que é considerado também o profeta da consolação, porque visa consolar o povo que encontrava-se em exílio, e o faz anunciando a iminência da libertação, comparando a saída da Babilônia com a saída que fizeram no antigo Êxodo, e anunciando também a reconstrução de Jerusalém. Dentro desse contexto, nós encontramos os textos, os cânticos do servo sofredor, do qual hoje lemos o terceiro cântico. E nós vemos então nesse servo sofredor que a sua missão ela cumpre-se no sofrimento e na entrega incondicional à palavra de Deus. E esse sofrimento ele terá um valor expiatório, ou seja, porque dele resulta o perdão para o pecado do povo. Deus, vendo a atitude desse servo sofredor, aprecia esta atitude, aprecia o sacrifício deste servo e o recompensa, fazendo então que ele triunfe diante dos seus detratores e adversários. É claro, essa primeira leitura ela está muito ligada ao anúncio que Cristo faz de sua paixão, porque por mais que pareça uma derrota diante da mentalidade da época, e vemos isso expresso na fala de São Pedro, na bem da verdade, o sofrimento de Cristo ele é expiatório para nós, porque nos trará de fato a salvação, fará de fato com que nós sejamos libertos dos nossos pecados e possamos mais uma vez estar junto de Deus. Diante destas pistas, diante destas reflexões, nós somos então chamados a nos fazer 2 perguntas. A primeira delas, a exemplo da pergunta que faz Jesus a seus discípulos, é dizermos: quem é Jesus para mim? Na nossa história nós encontraremos vários Jesuses. Um Jesus que nos prega e que é aquele da prosperidade, aonde nós devemos dar a Ele e receberemos em troca o dobro. Um Jesus muitas vezes que nos é apresentado como um curandeiro. Um Jesus muitas vezes que é representado como aquele psicólogo ao qual eu recorro nos meus momentos de crise, nos meus momentos de dificuldade. Mas, no entanto, é claro, a resposta que nós deveríamos dar a esta pergunta é a mesma resposta de Pedro em nome da comunidade. Tu és o Messias, e iluminados pelo caminho de discipulado que trilhamos com Cristo, também de sabermos que o seu messianismo passa pela cruz, passa pela dor, mas também pela ressurreição, aonde ele retoma a sua vida e nos traz novamente também para a vida. Mas é uma reflexão que nós devemos fazer no íntimo do nosso coração. Quem é Jesus para mim? Qual Jesus estou seguindo? Aquele que nos é apresentado pelas Escrituras ou aquele que me convém no momento? Outra pergunta que nós poderíamos nos fazer diante desta reflexão é justamente quais os gestos concretos que realizo como sinal de minha fé. Hoje São Tiago nos recorda, a fé, é claro, tem sua base na Sagrada Escritura, tem sua base na escuta da Palavra de Deus, mas ela deve manifestar-se em gestos concretos. Estou vivendo verdadeiramente como cristão? Estou verdadeiramente tendo atitudes, gestos de acordo com a palavra de Deus e com a fé que recebo? Principalmente, estou vivendo a caridade para com os meus irmãos e irmãs? São perguntas, então, que esta liturgia nos faz
e que nos interpelam para o nosso dia a dia e ao longo de nossa semana, para que possamos de fato vivermos como verdadeiros cristãos. Assim, repito mais uma vez, para que ao longo deste dia possamos nos recordar, para que possamos então responder a estas perguntas. Primeiro de tudo, diante do Evangelho e da primeira leitura que hoje nos é apresentado, quem é Jesus para mim? E depois, diante da segunda leitura da carta de São Tiago, quais gestos concretos realizo como sinal de minha fé? Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam neste momento de reflexão da Palavra de Deus, nesta liturgia dominical. Recordamos sempre que nós não queremos esgotar a fundo a Palavra de Deus nesse dia, mas dar algumas linhas guias, algumas linhas mestras, para que principalmente os animadores de comunidade, os ministros da palavra de nossa paróquia possam preparar-se para as suas celebrações. Mas, como sempre, agradecemos todos aqueles que de outros lugares, de outras paróquias nos acompanham. Inclusive, percebo já alguns irmãos no sacerdócio que também nos acompanham. E mais uma vez faço este convite. Caso você não seja inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, que ative o sininho, ative as notificações, que possa deixar o seu gostei, caso tenha gostado de fato desta nossa reflexão, deixar o seu comentário, compartilhar esta nossa reflexão com outros dos nossos irmãos e irmãs. Nos encontraremos ainda ao longo de toda esta semana com as transmissões da missa. Na segunda-feira retomaremos com o programa Palavra de Fé e Vida. E a conclusão desta reflexão, pedimos então a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, o teu final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.